Eu falo aqui com o Padre Paulo, que faz uma participação com a gente aqui na programação. A gente já tinha anunciado aqui a vinda do Padre Paulo para conversar com a gente, para falar aqui sobre alguns temas, mas tem um tema principal que é uma espécie de uma força-tarefa para que a gente possa fazer, né, a revitalização da igreja, da estrutura física da Igreja Católica do município de Boas Obras. Padre Paulo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Padre Paulo, primeiro, nós estamos aí num momento, né, muito especial, no mês de setembro de 2016, já partindo para o final desse ano. Foi um ano de muita dificuldade, de muita crise. A igreja que é formada, né, pela sociedade, as pessoas que são a igreja. Então é um ano também de bastante superação para a igreja, né, padre? Sim, com certeza. Lembrando até que nesse mês de setembro também é o mês da Bíblia, né? E a gente sempre procura, na palavra de Deus, sempre revigorar a nossa vida, a nossa caminhada diante de Deus. Agora, padre, recentemente nós falamos sobre Boas Obras, teve um temporal, um vendaval que acabou danificando a igreja Santos Anjos, inclusive já está bem adiantado lá o serviço, né, o pessoal está lá trabalhando, consertando, e agora nós temos uma outra missão, né, essas lutas nunca terminam, que é a matriz. O padre esses dias convocou a comunidade para colaborar, e o objetivo é revitalizar aquilo que é da comunidade, né? Sim, com certeza. Aproveitando a oportunidade, agradeço já também, né, aproveitando a audiência da Rádio Nova Era, para agradecer, né, aos católicos, a todos aqueles que estão colaborando, né, com os carnês para a reforma lá da Capela Santos Anjos, né, porque nós fizemos algumas melhorias, aproveitando, né, já que, né, tivemos que mexer em todo o telhado, e tendo em vista que também lá é um lugar que pega muito vento, vendo com o engenheiro, né, da diocese, então ele fez algumas sugestões, então, agora nessa nova cobertura. E depois nós agradecemos assim, o empenho da comunidade, que está sendo muito solidária. O pessoal colabora mesmo. Colabora mesmo, e com muita ansiedade de ver logo pronto, né, para voltar às missas, logo, se Deus quiser, sendo celebradas lá aos domingos, né, às 7h45. Mas tendo em vista também, né, dentro dessa oportunidade, que não foi só lá que aconteceu a mexida na igreja. Foi o vento também que ajudou, né? Mas aconteceu na igreja matriz, foram 14 telhas, né, que foram danificadas. Nós tivemos que substituir essas telhas, e por conta da água, da chuva que entrou, né, por essa grande abertura. E é bom lembrar que às vezes quando o padre fala 14 telhas, o pessoal às vezes pode pensar que é aquela telha de barro pequena, mas é aquela telha grande de amianto, de eternite, né? Exatamente, são telhas enormes, né? Quase que, você imagina, 14 telhas, tem mais de 1 metro de comprimento e quase 1 de largura, né? Então, quer dizer, é um espaço grande, né? Razoável mesmo, grande, né? E aí, então, algumas das placas de gesso, elas caíram. E aí sempre tinha aquela questão de uma reforma, até o bispo uma vez já tinha falado, assim, de uma reforma geral na igreja, enfim, com muitos detalhes. Eu estava até pensando nessa possibilidade mesmo, fazer uma grande reforma na igreja. Mas aí depois veio, né, para nós a situação de fazer uma reforma. Pelo menos nós, o ano passado, tentamos fazer, mas por conta um pouco da crise, a situação financeira, nós deixamos um pouco de lado. E aí surgiu agora, né, essa questão de uma, eu diria, reforma necessária para a igreja, porque se nós ficarmos esperando também as coisas melhorarem, nunca, talvez, não é que nunca aconteça, a gente espera que aconteça, mas a gente sabe que a população de Boas Obras é uma população rural que depende da agricultura, e mesmo que o governo esteja bem economicamente, né, o país numa boa, mas às vezes a lavoura depende do clima. Então nós vamos começar uma reforma necessária. E tem algo, padre, que é prejuízo, porque se tem ali um problema e ele não é consertado, ele pode até gerar outros problemas, e daqui a pouco o que ficaria um tanto fica o dobro, né? Exatamente. Aí, como algumas pessoas também falaram assim, padre, a gente não precisa de uma igreja bonita, a gente precisa de uma igreja boa, né? É uma igreja assim que tenha boas condições, e é nesse sentido então que nós estaremos fazendo essa reforma, a troca das placas de gesso, né, ali do nosso forro, também vai ser mexido nas calhas, vai ter algumas coisas mexidas ali no telhado, porque as telhas que nós colocamos é de uma
um calibre menor do que a que tem lá. Então nós colocamos aquela porque nós não tínhamos outra na cidade nem na região, procuramos, mas não conseguimos. Então aí nós vamos adequar novamente e também dar uma revitalizada na questão do madeiramento mesmo, porque, né, essa estrutura de madeira ela é boa, né? É claro que aí conforme, né, o tempo, alguma coisa precisa sempre dar uma mexida mesmo. Então a estrutura de madeira vai continuar mesmo porque ela está boa. Então assim, a gente só vai fazer alguns ajustes ali para depois não ficar mexendo mais, né? Porque senão daqui a pouco, vamos mexer naquela outra parte? Não, vamos já deixar ela assim nesses ajustes, porque a madeira não está comprometida, nem está caindo também, como, né, de repente eu já até ouvi falar que a igreja estava interditada, eu achei graça, né? Você não está, não precisa interditar, tanto é que nós vamos fazer a reforma, né, com as coisas acontecendo na igreja mesmo, né? Porque não vai precisar fazer aquele, vamos dizer assim, aquele alvoroço todo, né? Vamos para o salão, vamos mexer em tudo. Não, vai dar para a gente fazer que nem lá a Aparecida do Norte. O pessoal vai lá, visita, reza a missa e, né, a ampliação continua. Então nós vamos fazer nesse mesmo patamar mesmo. Até porque também tem os aluguéis de salão, tem as festas de casamento, tem os casamentos, tem as atividades. Então nós vamos fazer de tal forma que não vai precisar mexer assim, nessa estrutura de agendamento da paróquia, que sempre foi uma preocupação. O Nardelli foi um exemplo que eles fizeram uma ampliação ali com as novenas acontecendo, né? Exatamente, bem lembrado, Berimbau. Então tem algumas coisas que, quando não uma estrutura assim, que compromete, que é uma coisa assim bacana de se fazer, dá para fazer com tudo em andamento. Fica um pouco meio assim, às vezes desconfortável com um detalhe ou outro, mas dá para fazer. Então nós fizemos assim orçamento, cotação com empresas, e aí cada uma vinha com uma coisa mais absurda do que a outra, uma proposta cara, né, às vezes, né? Eu falo absurda, não que não mereceria um templo bonito, mas caro, muito caro. Então nós procuramos fazer o mais barato possível. E esse mais barato possível ainda se torna para nós um pouco caro, né? Sei. E talvez justamente nesse ponto que é o ponto tocante ali para a nossa reforma. Porque nós poderíamos fazer de muitas formas, de muitas maneiras, como conseguir esses recursos. E eu fiz assim uma escolha, né, uma opção, né, lembrando até que o Dom Celso sempre vem tocando, batendo na tecla em relação ao dízimo, né? Sim. Porque a questão das bebidas na festa, de tirar, até que ele fez um decreto esse ano, né? Enfim, justamente para ir culminando para isso. E a CNBB também está aí para lançar um documento oficial, tem um documento de estudo, mas tem um oficial sobre o dízimo. Por que nós não fazermos então a campanha dentro do dízimo? Exato. Porque o dízimo seria, né, vamos dizer assim, para nós, né, nós só católicos, mas diria para toda a igreja, o instrumento, né, o meio de se conseguir a renda para a igreja. Né? Qual que é a renda da igreja? Vamos dizer, se a gente pudesse assim chamar de renda, que eu acho muito feio, né, usar esse termo para a igreja, mas através do dízimo, né? E o nosso dízimo, há mais ou menos uns 3 anos, não vem subindo, né? Tudo sobe, né? É claro que as pessoas também têm os gastos, sobe, mas como vem pagando as contas no dia a dia da paróquia, estamos tocando uma boa. Mas para uma reforma, ou para uma construção, ou alguma melhoria substancial, já não é o suficiente. Então, por isso, nós começamos essa campanha, tanto é que eu estou há 2 anos na paróquia e só agora vim falar. Sei. Né, do dízimo, de aumento do dízimo, né, a pessoa que, ao invés de ela colocar, por exemplo, lá no carnezinho, lá na Santos Anjos, nós fizemos porque é uma questão de local, de localidade. Sei. Mas aqui é uma questão agora já paroquial. Então, para que nós vamos gastar dinheiro num carnezinho, gastar dinheiro em outros meios, né, para poder arrecadar mais? Não, tem o dízimo, já tem o envelope do dízimo. Né? Então, com o dízimo,
né, que você vai colocando. Aí eu colocaria, o dízimo é tanto, daria R$10 a mais. Opa, então você acrescenta isso no dízimo. Eu tenho o dízimo e tal, mas eu posso aumentar, colocar de repente R$50. Né? Esse mês eu consigo colocar isso. Então esse mês você vai colocar aquilo que você colocaria no carnê, você coloca no envelope. E não precisa ter que ser todo mês a mesma coisa. Vai ser aquilo que você colocaria no carnê. Exato. Se você colocaria 10, você coloca 10. Se é 5, você coloca 5. Se é 20, você coloca 20. Se naquele mês você pode dar 50 ou mais. Eu não vou exagerar aqui nos valores, senão eu acho que o padre está pedindo muito dinheiro. Não. Aquele mês, de repente, aconteceu algo que você quer colocar uma grande quantia. Você coloca ali no dízimo, né? Então o dízimo se torna esse instrumento de arrecadação de fundos para a igreja. E é um detalhe importante porque é uma ajuda que o fiel ele vai estar fazendo e ele já vai estar vendo o resultado ali, e é algo que ele mesmo vai usar. Ele vai estar na missa, né, com a igreja mais segura, com a cobertura, não danificando aquele patrimônio que é da própria comunidade católica, né? Exatamente. E depois, é claro que nós vamos ter que ter algumas promoções, porque, vamos dizer assim, para dar aquela impulsionada, isso é quase que impossível, né? Assim, a gente, do nada, ir fazendo, né? Então a gente tem sempre muitos gastos. Mas uma das coisas que nós vamos já ter esse domingo, né, o leilão de gado, né, que nós não conseguimos fazer na festa, né? Lembrando até que na festa... Na festa estava um dia de muita chuva. Sim. E aí nós tivemos que cancelar. E aí agora nós vendo o almoço lá da PAI, conversamos com o pessoal da PAI e eles nos cederam, né, para estarmos juntos fazendo este mesmo evento junto com eles. Porque assim a gente não teria uma outra data. E fazer só o leilão ou fazer só um outro evento ficaria muito difícil para nós. Então a gente aproveita, o pessoal já aproveita, vem para o almoço da PAI, já aproveita e faça propaganda, já vai estar ajudando, né, colaborando lá com a PAI. Né? E ao mesmo tempo a gente tem essa possibilidade de ter reunido a comunidade para fazer o leilão, né? Alguém deu essa ideia e falou assim, é melhor porque o coitado, né, do rapaz lá que tá, o Celinho lá que está com o pasto, né, daqui a pouco ele vai trazer o gado, deixar lá no quintal da casa paroquial, e com justa razão, né, porque imagina o gado, né, lá no pasto dele, né, e fora o gado que ele tem, então é justo que a gente também possa tirar esse gado de lá, né. Para quem tem interesse de comprar esses animais, para que quer ir no leilão, quantas cabeças mais ou menos são? São 14 cabeças. 14 né? cabeças. Quem tiver interesse, então, no domingo à tarde lá... Isso, às 13 horas, né, a gente já pretende começar ali o leilão, né. Esse conceito que vai acontecer na igreja agora, basicamente é só na parte da cobertura, então, agora, né? Isso, vai ser na parte do gesso ali, né? Tem aquela parte da calha, aquelas telhas que precisam fazer alguns ajustes. No madeiramento, né, a gente vai fazer uma revisão geral, aproveitar, já que nós vamos mexer, então passa uma revisão geral em toda ele, como também a parte elétrica, porque a parte elétrica também, né, de tempos em tempos é bom dar uma olhada ali, melhorar a questão da iluminação também, isso já vamos aproveitar e fazer isso também junto com ela. E uma pintura também, que assim são coisas que vai deixar assim o templo, né, assim, em boas condições durante bastante tempo, né? Aqui no forro também ali vai mexer alguma coisa? No forro nós vamos tirar as placas de gesso e vamos colocar um outro material lá, né? Ah, sei. Nós vamos manter aquele desenho do forro, né? Vamos mudar talvez alguma coisinha nas cores, né? Que eu não vou antecipar só para ficar um pouco na curiosidade, mas nós vamos fazer algumas pequenas mudanças assim, né? Padre, a gente tem recebido tanto desse trabalho dedicado aí da Igreja Católica, do padre, na questão de conservar aquilo que é da comunidade, mas também de atrair a comunidade para a igreja, os jovens. Então o padre tem feito um trabalho importante, aquela questão, né, do acampamento, que foi muito importante, divulgou, né, essa missão que a Igreja Católica tem feito em Boas Obras. Então é um trabalho importantíssimo, tanto nessa questão física e estrutural, mas também na parte espiritual, e esse era o seu objetivo, né, padre? Isso, e aproveitando falar do acampamento, eu trato muito pouco do acampamento lá dentro da igreja. Você sempre
tá participando das missas, você pode ver. Às vezes eu toco no assunto, mas não fico lá falando muito dele, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam. De repente, eu não quero fazer as pessoas gostar daquilo que eu gosto. Então tem essa linha, né? Respeito muito. E é claro, ninguém é obrigado a gostar de tudo que o padre gosta. Eu acho que nem deve também, senão tem a sua própria opinião, né? Mas ali é um instrumento que eu achei de poder fazer alguma coisa pela juventude por muitas pessoas. Claro que nós não conseguimos trazer todo mundo para a igreja com acampamento, nem todos que fazem acampamento a gente consegue trazer, mas a gente consegue bons resultados. E a gente não está trabalhando lá no acampamento com o dinheiro da igreja. E é por isso que eu não falo, não fico tocando. Entendi. Até porque, né, logo de início, né, algumas pessoas falaram assim, o padre não está fazendo uma reforma, algum trabalho assim, material na igreja, por conta do acampamento. Eu falei assim, não é bem assim, não é bem assim. Porque se a gente fosse ver o custo-benefício da restauração de uma família, quanto que você pagaria para ter a sua família bem e feliz? Qual é o valor que você daria para a sua família? E eu acho que não tem valor. Mas, então, o que o acampamento já fez com algumas pessoas, com algumas famílias, a igreja realmente não teria dinheiro para pagar. Inclusive, o primeiro acampamento repercutiu muito bem. Muitas pessoas que a própria sociedade observaram que elas se transformaram e elas fizeram questão de contar isso para a sociedade. Então, isso já é fato concreto, né, padre? Isso, e nós estamos fazendo isso, né? Depois, uma outra vez, eu venho aqui para falar só mais sobre a questão do acampamento, né? Nós estamos fazendo sem o dinheiro assim, da igreja, né? Sim. Embora, se a gente fosse ver pelo que a igreja manda para nós lá no acampamento, né, como se fosse duas instituições separadas, é feito um trabalho porque é da igreja e depois quando devolve para a comunidade a gente procura devolver da melhor forma possível. Né? Esse ano, né, tem muitas pessoas que ficam na dúvida, mas esse negócio aí é da igreja? A igreja aprova isso, o bispo aprova isso. Desde quando eu fiz meu acampamento há 4 anos atrás, sempre falei para o Dom Celso, cada passo que a gente dá no acampamento a gente procura falar para ele, e depois também, né, agora recentemente na Canção Nova teve um encontro nacional de todos os acampamentos do Brasil, né? Então lá reuniu-se todos eles, né? Foi falado o número de paróquias que agora não lembro, que já tem o acampamento, são acho que 2.000 paróquias, né? Tem alguns bispos que fizeram o acampamento, não é que eles apoiam, é que eles fizeram o acampamento, seja quando era padre e depois foi ordenado bispo, ou seja, depois de bispo, quando fez também. Tem um grupo já bom também que fez e que está aí nessa nova maneira assim, de trabalhar a evangelização. Padre, eu queria agradecer a sua presença aqui, e o básico hoje aqui, então, voltando ao nosso tema central, que é a revitalização da Igreja Católica, a estrutura física, né? A estrutura física da Igreja Católica, e o pedido para a comunidade que, né, no dízimo a gente consiga fazer esse trabalho. Então, esse é o tema básico aqui da nossa entrevista, né? Isso, com certeza. A gente fica agradecido, né? Aqueles que são dizimistas, a gente pede essa colaboração aí, né? No dízimo, né? Aquilo que você daria mais para a reforma, né, dentro do dízimo, né, até porque é o instrumento oficial e legal da igreja, com todos, né, os rigores, e depois também aquele que não é dizimista possa ser dizimista, né? E aquele que já colabora com aquilo. Então a gente está tentando fazer essa campanha, né? Basicamente em cima disso. É claro que se nós precisarmos fazer alguma outra campanha, nós vamos ter que também fazer para dar um reforço no caixa. Mas o principal ali é em relação mesmo ao dízimo. Então, para que a gente possa ter uma igreja bacana, para participar das missas, dos casamentos, participar dos batizados, a gente usufrui tanto da igreja, né? A gente analisa assim, quanto que a igreja cobra para um casamento. A gente não cobra, nem para o batizado, nem para participar na missa. O que a igreja cobra? Ela não cobra. Tanto bem que a igreja, quantas missas de 7º dia, né, missas de corpo presente são realizadas lá? O que a igreja cobra? Não estou querendo com isso, mas só para dizer que a gente aproveita demais ali daquela estrutura. E nada melhor agora do que nós temos uma estrutura melhor. É gostoso ver as coisas bonitas, bem arrumadinhas, não é? Então, aquilo ali também é nossa casa.
Padre, obrigado mais uma vez, e quando quiser, até sobre essa própria campanha, conforme ela for avançando, se o padre sentir necessidade de voltar aqui, de fazer mais algum pedido, de fazer alguma explicação, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Ok, muito obrigado, Berimbau, por essa oportunidade. A gente sabe, assim, né, do carinho que você sempre tem dado, assim, para conosco, né, para esses momentos, e, né, muito obrigado a você, a Rádio Nova Era, a todos os ouvintes por esse momento. É o Padre Paulo, então, conversando com a gente, falando sobre o concerto aí da Igreja Católica na estrutura física, essa campanha que está sendo realizada. Depois a gente vai também postar essa entrevista lá na nossa página na internet, mostrar um pouco daquilo que a igreja vai fazer, né? E para que todos possam acompanhar e possam também colaborar.